Naquela noite de enchente, Amélia abriu a porta e viu um homem caído na correnteza lutando para sobreviver. Ela não sabia que, ao puxá-lo para dentro, sua vida inteira mudaria, e que ele carregava um segredo que transformaria o destino dos dois para sempre. Você já se perguntou se salvar alguém poderia transformar não só a vida dele, mas também a sua? A resposta é sim. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Quando Amélia estendeu a mão para aquele estranho, ela não sabia o que estava por trás do medo em seus olhos. Mas naquele momento, a coragem falou mais alto que a razão. E a chuva, o vento e a escuridão ao redor se tornaram testemunhas de um encontro inesperado. Enquanto o homem, exausto e ofegante, caía sobre o assoalho molhado, Amélia sentiu algo estranho no ar. Não era só a tempestade lá fora. Era como se aquele desconhecido trouxesse um passado do qual tentava escapar. E a enchente tivesse sido o cenário perfeito para cruzar seus caminhos. Ela respirou fundo, sem saber que o novo começo que ele traria seria muito mais do que ela jamais sonhou. Na manhã seguinte, a chuva havia dado lugar a um céu cinzento e pesado. A água da enchente começava a recuar lentamente, deixando para trás rastros de lama e detritos pelas ruas. Amélia, exausta, se levantou com dificuldade e olhou ao redor da pequena casa, que havia se tornado um refúgio improvisado durante a tempestade. A visão de Samuel, sentado no canto da sala, com as mãos entrelaçadas e a cabeça baixa, a fez parar por um momento. Havia algo em seu semblante que mesclava alívio e desespero, como se ele estivesse preso entre o presente e um passado que se recusava a deixá-lo em paz. Ela se aproximou cautelosamente, trazendo uma caneca de chá quente. Samuel ergueu o olhar e, pela primeira vez desde que o resgatara, pareceu disposto a enfrentar os próprios fantasmas. Aceitou a bebida com um gesto quase imperceptível, os dedos tremendo ao segurar a caneca. Por um instante, o silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo som distante das águas escoando pelas ruas. "Você está seguro aqui, Samuel?", disse Amélia, com uma voz que misturava doçura e determinação. "Mas não posso continuar sem entender quem é você. Por que estava sozinho naquela enchente?" Ele hesitou, olhando para a caneca como se procurasse coragem no fundo do líquido quente. Respirou fundo, fechou os olhos e deixou escapar um sussurro quase inaudível. "Meu nome completo é Samuel Wozniak." Aquele nome fez Amélia franzir a testa. Não era comum, e algo na forma como ele o pronunciou parecia carregado de peso. "Sou... ou era herdeiro de uma fortuna que nunca quis." Amélia sentou-se diante dele, sentindo o ar se tornar mais denso. "Por que você diz que era?" Samuel passou a mão pelos cabelos molhados, agora secos, mas ainda marcados pela sujeira da enchente. "Meu pai construiu um império, mas à custa de mentiras, manipulações e traições. Eu tentei romper com isso, recusei o papel que queriam que eu desempenhasse, me tornei um alvo." Sua voz tremeu, mas ele não desviou o olhar de Amélia. "Na semana passada, fui ameaçado. Disseram que, se eu não aceitasse o acordo que me obrigaria a manter a fachada da família, sumiriam comigo. Então fugi. Achei que poderia desaparecer aqui, mas a enchente me pegou antes que eu pudesse planejar alguma coisa." Amélia sentiu um nó na garganta. As peças começavam a se encaixar. A aparência abatida de Samuel, os olhares desconfiados quando homens estranhos chegaram à rua na noite anterior. Tudo fazia sentido. "E agora? O que vai fazer?" Samuel respirou fundo, como se a simples pergunta o esmagasse. "Eu não sei. Estou cansado de fugir, mas se eu voltar eles vão me enterrar de vez. Minha única chance é expor a verdade, mostrar quem eles realmente são, mas isso seria perigoso para qualquer um que me ajudasse." Amélia apoiou a mão sobre a mesa, os olhos fixos nele. "Você não pode enfrentar isso sozinho. Não depois do que já passou. E, se eu puder ajudar..." Ele arregalou os olhos surpreso. "Você faria isso? Arriscaria sua vida por alguém que nem conhece direito?"
Eu já arrisquei ontem ao te puxar daquela correnteza, e para ser sincera, não me arrependo. Há algo em você, Samuel. Algo que me diz que você não é o tipo de homem que abandona quem está do seu lado. E eu também cansei de viver à margem. Se existe uma chance de fazer justiça, então eu estou dentro. Samuel ficou em silêncio por um momento, o olhar preso ao rosto dela, como se procurasse alguma mentira ou hesitação. Mas não encontrou. Finalmente, com um leve aceno de cabeça, ele sussurrou: então vamos acabar com isso, juntos. Nesse instante, um barulho vindo do lado de fora quebrou o momento. O som abafado de passos na lama, vozes trocando murmúrios. Amélia sentiu o sangue gelar e espiou pela janela lateral. Viu dois homens de terno, mal disfarçados sob capas de chuva, conversando e apontando para a casa. Eles estão aqui, murmurou. Samuel se levantou de súbito, derrubando a caneca quase vazia. Eles me encontraram. Não podemos deixar que entrem, disse Amélia determinada. Você tem provas contra eles? Algo que possa ser usado para desmascará-los? Ele assentiu, puxando do bolso interno da jaqueta um pequeno pendrive envolto em plástico. Aqui estão documentos, áudios, tudo o que expõe o que minha família fez. Era para ser minha última cartada, mas não tive tempo de entregá-los. Amélia pegou o pendrive, os dedos fechando-se com firmeza ao redor do objeto frágil, mas carregado de significado. Vamos achar um jeito. Você confia em mim? Confio, disse ele, a voz carregada de alívio e medo. Do lado de fora, as vozes ficaram mais altas, aproximando-se. Amélia sentiu o coração acelerar. Não era mais apenas uma enchente. Era uma corrida contra o tempo. E agora era também a chance de mudar o rumo da vida de Samuel e, quem sabe, da sua própria. A casa de Amélia permaneceu em silêncio por horas, quebrado apenas pelo som distante das águas recuando e pelo crepitar leve da lenha úmida na lareira improvisada. Samuel estava sentado, as mãos apoiadas nos joelhos, os ombros caídos. Sua respiração era pesada, como se cada inspiração carregasse o peso de algo que não conseguia soltar. Amélia, sentada na cadeira oposta, observava-o atentamente. Percebia que a tensão em seu rosto não era apenas o cansaço físico da enchente. Ele parecia estar travando uma batalha interna, um turbilhão de memórias que ameaçavam transbordar a qualquer momento. Finalmente, Samuel ergueu o olhar. Havia um brilho opaco em seus olhos, como se visse algo muito além das paredes simples da casa. Você não deveria ter me trazido para dentro, Amélia. Não sabe quem eu sou, o que carrego. Ela inclinou-se para frente, o olhar firme. Talvez não saiba tudo, mas sei o suficiente. Ontem à noite você estava morrendo na rua. Se eu tivesse fechado a porta, teria me arrependido para o resto da vida. Agora me diga, quem é você de verdade? Samuel hesitou. As palavras pareciam pesar na língua, como se libertá-las fosse o mesmo que abrir uma represa de segredos. Depois de um longo suspiro, ele começou a falar, a voz baixa, quase um sussurro. Meu nome completo é Samuel Wozniak. Sou filho de Adam Wozniak, o magnata que controla metade da infraestrutura desta região. Cresci cercado de luxo, com promessas de poder e influência. Mas não era o que eu queria. Vi meu pai destruir pessoas, arruinar vidas em nome dos lucros. Ele me preparou para assumir o império, mas eu sempre recusei. Samuel fitou as mãos trêmulas. Há um mês, descobri que ele fechou um acordo sujo com investidores estrangeiros, entregando projetos fraudulentos, desviando verbas, colocando vidas em risco. Confrontei-o e ele ameaçou minha vida. Disse que eu não saía vivo se contasse a alguém. Amélia prendeu a respiração, absorvendo cada palavra. Sua mente tentava conectar os pontos. Então, você fugiu? Sim. Peguei o pouco que consegui carregar e sumi. Vim parar aqui por acaso, pensando que poderia desaparecer. Mas a enchente foi como se a natureza estivesse conspirando para me fazer enfrentar o que deixei para trás. Amélia respirou fundo. Esses homens que apareceram ontem
São deles, não é? Estão atrás de você para garantir que fique calado. Samuel balançou a cabeça, o rosto pálido. Eles não vão parar até terem certeza de que desapareci, de que não existe mais uma ameaça. E agora, por ter me ajudado, você também está em risco. Ela se levantou caminhando pela sala, os pensamentos acelerados. Deveria ter desconfiado. Quando eles passaram pela rua, não pareciam só curiosos. Queriam alguma coisa. Queriam você. Voltou-se para ele. Mas por quê? Por que não simplesmente te tiraram do caminho antes? Samuel encolheu os ombros, o olhar vazio. Porque eu tenho provas. Coisas que podem derrubar meu pai e toda a rede que ele criou. Só que essas provas estão escondidas. E agora, se eles me pegarem, tudo desaparece. Amélia sentiu a tensão subir pelas costas. Então, você não pode ser pego. Não agora. Ele a encarou, o desespero estampado no rosto. Se eles me encontrarem aqui, vão silenciar não apenas a mim, mas também qualquer um que possa ajudar. Amélia cruzou os braços. Eles não vão nos encontrar, vamos dar um jeito. Samuel pareceu hesitar, mas a firmeza na voz dela o fez recuar. Por um instante, deixou-se relaxar um pouco, apoiando as costas na cadeira. Você não precisava se envolver. Ela se aproximou dele, baixando a voz. Talvez não, mas você está aqui, e isso significa que o destino colocou algo maior no meu caminho. E eu não sou do tipo que cruza os braços quando vejo alguém precisando. Os olhos de Samuel brilharam por um instante, como se a presença dela tivesse iluminado um canto escuro de sua alma. Você é mais corajosa do que eu. Amélia suspirou, desviando o olhar. Eu só estou cansada de me sentir impotente. Já perdi demais nessa vida. Se existe uma chance de mudar as coisas, mesmo que pequena, eu vou tentar. O som distante de um carro passando devagar na rua os fez gelar. Samuel se levantou de um salto, espiando pela fresta da cortina. Eles estão cada vez mais perto. Então temos que agir antes que seja tarde. Amélia foi até um armário, pegou uma sacola e começou a colocar algumas coisas básicas dentro. Roupas, documentos, dinheiro. Não podemos ficar aqui esperando. Me diga onde estão essas provas. Samuel respirou fundo, os olhos fixos nela. Estão comigo, no bolso interno da jaqueta. Mas não basta tê-las. Precisamos de um jeito de divulgá-las sem que me peguem. Ela pensou por um momento, os dedos tamborilando na sacola. Conheço alguém na cidade que pode ajudar. Alguém que entende de tecnologia e que odeia os Wozniak. Se conseguirmos chegar até ele, podemos enviar as provas antes que eles nos alcancem. Samuel hesitou, mas acabou concordando. Se for nossa única chance, vamos tentar. Com um plano improvisado, pegaram o essencial e saíram pela porta dos fundos, os passos cuidadosos para não chamar atenção. A água ainda cobria partes da rua, mas não havia mais tempo para esperar. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, mesmo que significasse enfrentar o passado sombrio que Samuel tanto temia. O céu continuava encoberto quando Amélia e Samuel saíram pela porta dos fundos, caminhando com passos rápidos, tentando se misturar à lama e aos escombros que a enchente deixara para trás. Cada rua parecia mais estreita, cada sombra mais ameaçadora. Samuel mantinha o olhar atento a cada movimento suspeito, enquanto Amélia segurava a sacola com o pouco que haviam conseguido reunir antes de sair. Os dois caminharam até o beco, onde a água ainda formava poças lamacentas. Era um caminho que levava a uma casa modesta nos arredores da cidade, onde morava um velho conhecido de Amélia, Thomas, um especialista em tecnologia que tinha um passado de desentendimentos com a família Wozniak. Se alguém podia ajudá-los a enviar as provas de forma segura e rápida, seria ele. Chegaram à porta e Amélia bateu com força. Thomas demorou a atender, mas ao abrir a porta e ver a expressão séria de Amélia, não hesitou em deixá-los entrar. O que aconteceu? Ele perguntou, guiando-os para dentro. Não há tempo para explicações longas, disse Amélia, baixando o tom. Este é Samuel Wozniak.
Ele tem provas que podem desmantelar o império do pai dele. Precisamos da sua ajuda para divulgá-las sem que eles nos rastreiem. Thomas arregalou os olhos ao ouvir o nome. Você sabe o risco que isso representa, não sabe? Sabemos, disse Samuel, tirando do bolso o pendrive protegido por plástico. Mas essa é a única forma de impedir que continuem com seus esquemas. Tomás pegou o pendrive e examinou-o por um instante, como se pudesse sentir o peso do que carregava. Depois, assentiu lentamente e os conduziu até o pequeno escritório no fundo da casa, onde havia uma mesa desorganizada com cabos, monitores e uma CPU adaptada. Fiquem aqui. Vou preparar tudo para que possamos enviar os arquivos. Enquanto Thomas trabalhava, Samuel e Amélia permaneceram sentados em silêncio. Ela observava os movimentos rápidos de Thomas, os dedos voando pelo teclado, conectando cabos, instalando softwares de criptografia. O tempo parecia se esticar, cada segundo mais denso que o anterior. De repente, Thomas parou, o semblante tenso. Alguém está tentando interceptar a conexão. Eles devem estar monitorando a rede da cidade. Amélia se levantou. Consegue driblar isso? Ele respirou fundo. Vai ser arriscado. Preciso redirecionar o sinal para uma rede de fora da cidade e usar uma máscara para despistar qualquer tentativa de rastreamento. Samuel se aproximou, os olhos fixos em Thomas. Se isso não funcionar, o que acontece? Thomas olhou para ele, a expressão dura. Então eles saberão exatamente onde estamos. O silêncio caiu sobre o trio. Samuel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Tente. Temos que arriscar. Tomás recomeçou o processo, agora ainda mais rápido, enquanto Amélia segurava o braço de Samuel, como se pudesse transmitir segurança pelo simples toque. O tempo parecia escoar mais rápido do que antes, e cada barulho vindo da rua fazia os dois se entreolharem em tensão. Depois de longos minutos, Tomás sorriu brevemente. Consegui. Os arquivos estão sendo enviados para um servidor seguro fora do país. Vai levar alguns minutos para completar, mas não poderão interceptar mais. Amélia deixou escapar um suspiro de alívio. Samuel se apoiou na parede, o corpo relaxando levemente. Obrigado, Thomas, disse ele, a voz carregada de gratidão. Mas antes que pudessem comemorar, o som de pneus derrapando e portas de carros batendo ecoou pela rua. Thomas correu até a janela. Eles estão aqui, murmurou. Amélia sentiu o sangue gelar. Temos que sair. Agora, pela porta dos fundos, disse Thomas, entregando a Samuel um dispositivo com a confirmação do envio dos arquivos. Vão, eu vou distraí-los. Você tem certeza? Perguntou Samuel hesitando. Vão, eu sei o que estou fazendo. Amélia puxou Samuel pela mão e os dois correram pela parte de trás da casa. Saíram para um pequeno jardim e atravessaram um muro baixo, encontrando uma trilha que levava a uma rua paralela. O som de vozes elevadas e batidas fortes na porta da frente da casa de Thomas indicava que a distração estava funcionando. Os dois correram sem olhar para trás, com o som das próprias respirações misturando-se aos ruídos distantes da cidade. Quando chegaram a uma praça silenciosa, pararam por um momento para recuperar o fôlego. Samuel segurava com força o dispositivo entregue por Thomas. Conseguimos enviar os arquivos? Perguntou Amélia, ofegante. Sim, agora tudo está lá fora. Eles não poderão esconder mais. Samuel parecia aliviado, mas o olhar ainda carregava uma sombra de preocupação. Mas agora eles vão nos caçar com ainda mais empenho. Amélia respirou fundo, olhando para o céu ainda cinzento. Então vamos continuar fugindo, mas não mais sozinhos. Agora sabemos o que estamos enfrentando. Samuel a encarou por um longo instante, como se a coragem dela reacendesse algo dentro dele. Você não precisava ter feito isso, Amélia. Ela sorriu suavemente. Talvez não, mas foi a coisa certa a fazer. Com o som das sirenes ao longe e os primeiros sinais de que o mundo estava voltando ao normal, eles seguiram em frente,
conscientes de que o segredo que haviam revelado não poderia mais ser enterrado, e que o novo começo que tanto esperavam estava mais próximo do que imaginavam. A praça silenciosa parecia um oásis de calma depois da correria para escapar da casa de Thomas. Samuel e Amélia pararam por um instante, as respirações entrecortadas e os corações disparados. O dispositivo entregue por Thomas estava seguro nas mãos de Samuel, mas ambos sabiam que não poderiam parar ali. O perigo estava à espreita e cada segundo contava. Temos que achar um lugar mais seguro, murmurou Amélia, observando ao redor. A praça ainda estava deserta, mas ao longe, sons de sirenes e passos apressados cortavam a tranquilidade. Eles não tinham muito tempo. Samuel concordou com um aceno. Conheço uma casa abandonada perto do rio. Era usada para armazenar equipamentos antigos da companhia do meu pai. É um lugar que eles provavelmente esqueceram. Podemos ficar lá por um tempo. Sem hesitar, os dois seguiram pelas ruas secundárias, desviando de becos e evitando olhares curiosos. A tensão no ar era quase palpável. Cada carro que passava, cada portão que rangia, fazia com que os dois se sobressaltassem. Samuel mantinha o olhar fixo à frente, guiando Amélia pelas ruas que conhecia desde a infância, mas que agora pareciam labirintos distorcidos. Quando chegaram à casa, o céu começava a escurecer novamente, prenunciando mais chuva. Era um prédio antigo, com janelas quebradas e uma porta de madeira lascada. Samuel empurrou a porta com cuidado e entrou primeiro, verificando se o interior estava seguro. O cheiro de mofo e poeira invadiu suas narinas, mas ali dentro eles estavam, por enquanto, protegidos. Podemos descansar aqui por um tempo, disse Samuel, apoiando-se contra a parede. Amélia olhou para ele, percebendo a exaustão estampada em seu rosto. Você está ferido? Ele balançou a cabeça. Só arranhões e cansaço, mas estamos vivos. É o que importa. Enquanto Samuel tentava recuperar o fôlego, Amélia caminhou pelo cômodo em busca de algo que pudesse usar para reforçar a entrada. Encontrou algumas tábuas soltas e empilhou-as contra a porta. Era um reforço improvisado, mas melhor do que nada. Minutos depois, o som de vozes elevadas do lado de fora fez os dois congelarem. Amélia olhou para Samuel, o medo estampado no rosto. Eles nos seguiram até aqui. Samuel se aproximou da janela e espiou com cuidado. Viu dois homens de terno, os mesmos que tinham visto perto da casa de Thomas, conversando e olhando para o prédio. Um deles segurava um telefone e parecia receber instruções. Estão nos caçando como animais, sussurrou. Amélia respirou fundo, tentando controlar o pânico. Temos que sair daqui antes que entrem. Pelo porão, sugeriu Samuel. Lembro que havia uma saída para o rio. Rapidamente os dois se moveram, atravessando o salão abandonado e encontrando a porta enferrujada que levava ao porão. Samuel a abriu com esforço, e os dois desceram pelas escadas escuras e estreitas, sentindo o cheiro úmido da terra e da madeira apodrecida. No porão, a escuridão era quase total, mas Samuel tateou até encontrar a porta dos fundos. A tranca estava quebrada, o que facilitou a saída. Quando emergiram do outro lado, estavam em uma trilha escondida atrás da casa, que levava direto às margens do rio. A água tinha recuado o suficiente para abrir um caminho estreito, e eles seguiram por ali, com os sapatos afundando na lama. O som das vozes na casa foi ficando para trás, substituído pelo ruído da água corrente e pelo canto abafado de pássaros noturnos. Estamos conseguindo despistá-los, disse Amélia, com um fio de esperança na voz. Samuel olhou para ela, o rosto endurecido pela tensão, mas com um brilho de alívio nos olhos. Ainda não estamos seguros, mas agora temos uma vantagem. Continuaram andando até encontrarem uma pequena clareira onde se sentaram para descansar. Amélia tirou um cantil de água da sacola e ofereceu a Samuel, que bebeu em goles curtos. O som de passos e vozes parecia distante agora, mas eles sabiam que a caçada não terminaria tão cedo. Você acha que Thomas está bem?
Perguntou Amélia, a preocupação evidente. Samuel respirou fundo. Ele sabia o risco que corria. Thomas é esperto e conhece a cidade melhor que ninguém. Se alguém pode se safar, é ele. Mas agora precisamos focar em nós dois. Amélia assentiu, observando o céu escurecendo ainda mais. Temos que encontrar um jeito de sair da cidade e levar essas provas para um lugar seguro. Não podemos ficar fugindo para sempre. Samuel encarou o dispositivo que guardava como se fosse um tesouro precioso. Conheço alguém fora da cidade, alguém de confiança. Podemos ir até ele, mas vai ser arriscado. Amélia se aproximou, o olhar determinado. Então vamos. Já vi que você não é homem de desistir, e eu também não sou mulher de recuar. Estamos juntos nessa. As palavras dela pareceram trazer um lampejo de esperança ao rosto de Samuel. Ele sorriu brevemente, um sorriso raro e cheio de gratidão. Vamos sair daqui, Amélia. Vamos acabar com isso. E com o som da chuva recomeçando a cair suavemente sobre as folhas e a água correndo pelo rio, os dois se levantaram e seguiram adiante, prontos para enfrentar o próximo desafio que os esperava. A chuva recomeçou fina, quase imperceptível, mas o suficiente para deixar o chão escorregadio e transformar cada passo em um desafio. Samuel e Amélia avançavam pela trilha lamacenta, os corpos exaustos, mas os olhos atentos. O céu, agora completamente coberto por nuvens escuras, parecia pesar sobre eles. A tensão se instalara como um véu, envolvendo cada movimento e cada pensamento. Samuel observou Amélia, reparando na determinação que ela carregava no olhar. Mesmo com as roupas encharcadas e a respiração ofegante, ela mantinha o queixo erguido e a postura firme. Era como se, naquele instante, todo o peso do passado e o medo do futuro tivessem dado lugar a algo maior. A certeza de que precisava lutar. Estamos quase chegando à estrada principal, disse Samuel, apontando para o final da trilha. Se conseguirmos um carro, podemos sair daqui antes que eles nos encontrem novamente. Amélia assentiu, mas sua mente parecia estar em outro lugar. O rosto sério, a boca pressionada em uma linha fina. As palavras dele entravam como se fossem parte de um ruído distante. Havia algo que precisava decidir, algo que pesava mais do que o cansaço e a perseguição. De repente, ela parou. Samuel também parou, confuso. O que foi? Amélia inspirou profundamente, o peito subindo e descendo devagar. Samuel, se você for embora daqui agora, eles podem pensar que sumiu. Pode ter uma chance de recomeçar, de reconstruir sua vida. Mas se eu for com você, eles vão continuar procurando, vão seguir rastros, vão nos achar de novo. Talvez seja mais seguro para você se eu ficar. As palavras caíram no ar como pedras. Samuel encarou Amélia com uma mistura de surpresa e incredulidade. Você não está falando sério. Estou. Se eu ficar, posso despistá-los, posso atrasá-los. Thomas ainda pode nos ajudar. Você precisa sair daqui com essas provas, expor a verdade, limpar seu nome. Eu posso dar a você essa chance. Samuel balançou a cabeça, a expressão endurecendo. Você não vai ficar. Não depois de tudo o que passamos. Não vou te deixar aqui para enfrentar isso sozinha. Amélia se aproximou, pousando uma mão trêmula no braço dele. Eu sei que parece loucura, mas eu não sou mais a mulher que estava presa na rotina sem sentido desta cidade. Ontem, antes da enchente, eu teria fechado a porta e ficado sozinha. Mas algo mudou. Você me mostrou que a coragem não é só para quem tem algo a perder, mas também para quem já perdeu tudo e ainda assim escolhe lutar. Se eu ficar, não é por medo, é por estratégia. Samuel respirou fundo, o olhar oscilando entre o medo e a admiração. Você é mais corajosa do que eu poderia imaginar. Talvez, ou talvez só esteja cansada de esperar que o destino decida por mim, disse ela, com um sorriso cansado. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo o som da chuva e o farfalhar das folhas. Então,
Samuel segurou a mão dela, apertando-a com força. Se vamos fazer isso, então vamos fazer direito. Vamos dividir os riscos. Eu vou para o ponto de encontro com as provas, e você atrai a atenção deles para cá. Mas vamos marcar um lugar seguro onde possamos nos encontrar quando tudo isso terminar. Amélia concordou, sentindo um peso estranho no peito. Tem um armazém antigo, perto do campo abandonado, a alguns quilômetros daqui. Podemos nos encontrar lá quando tudo acabar. Fechado. Samuel a abraçou, um gesto breve, mas carregado de significado. Não havia promessas ditas, mas havia um entendimento profundo. Eles estavam conectados não apenas pelo perigo, mas também pela escolha de enfrentar algo maior do que eles próprios. Com o plano decidido, Samuel seguiu pela trilha, escondendo o dispositivo em uma pequena bolsa impermeável. Amélia, por sua vez, voltou a passos calculados na direção contrária, retomando o caminho em direção à praça onde haviam se escondido antes. Sabia que, em pouco tempo, os homens de Adam estariam por perto. Precisava criar distrações, atrasar a busca, dar a Samuel tempo suficiente para escapar. No caminho, encontrou um carro velho estacionado na beira da estrada. Lembrou-se de ter visto aquele carro antes, usado por um conhecido que provavelmente abandonara o veículo ao fugir da enchente. Sem pensar duas vezes, pegou uma pedra e quebrou o vidro lateral. Entrou rapidamente mexendo nos fios sob o volante até que o motor tossiu e ganhou vida. O barulho do motor cortou o silêncio, atraindo atenção imediata. Logo, faróis apareceram na estrada atrás dela. Os homens estavam vindo. Amélia acelerou o carro, desviando de escombros e poças de água tentando atrair a atenção deles. Olhava pelo retrovisor, vendo-os acelerarem atrás dela, os rostos duros e determinados. O coração batia forte, mas não havia espaço para hesitação. Cada curva, cada desvio era calculado para manter os perseguidores longe de Samuel. Ela sabia que estava jogando alto, que se fosse pega, poderia não haver segunda chance. Mas também sabia que, naquele momento, era a única coisa que podia fazer. Quando olhou para o horizonte e viu a linha do campo abandonado à distância, sentiu um alívio inesperado. A decisão estava tomada. E, embora o medo a acompanhasse, havia algo mais forte do que ele. A esperança de que, mesmo no meio da tempestade, ainda era possível reescrever o próprio destino. Amélia manteve o pé no acelerador, o carro deslizando pela estrada lamacenta, enquanto os faróis atrás dela se aproximavam cada vez mais. Os homens de Adam estavam determinados, e o som dos motores atrás parecia devorar a distância. Cada curva da estrada exigia nervos de aço. Cada desvio era uma tentativa de ganhar preciosos segundos para Samuel fugir. O coração dela batia como um tambor descompassado, mas a mente permanecia focada. Samuel, por sua vez, corria por uma trilha paralela, atravessando o campo abandonado até chegar à estrada estreita que levava ao ponto de encontro combinado com Amélia. Ele segurava o dispositivo com as provas contra seu pai, com tanto cuidado como se segurasse a própria vida. Olhava por cima do ombro, atento a qualquer sinal de perseguição. O vento frio batia no rosto, e o peso de tudo que havia acontecido nos últimos dias apertava o peito. Enquanto isso, Amélia percebeu que o carro que a perseguia começava a reduzir a distância. Ela sabia que não poderia continuar por muito tempo. O motor do velho carro já dava sinais de falha, e a lama da estrada fazia os pneus patinar. Tomou uma decisão. Ao avistar um desvio estreito à direita, virou o volante com força e jogou o carro para dentro do caminho de terra, levantando uma nuvem de poeira e água. Os perseguidores hesitaram por um segundo, o que foi suficiente para Amélia acelerar e desaparecer na curva. Encontrou uma clareira adiante, onde abandonou o carro e se escondeu atrás de uma árvore grossa. Prendeu a respiração, esperando. Os homens passaram direto, seguindo o rastro de poeira. Quando o som dos motores se afastou, Amélia saiu do esconderijo e retomou o caminho a pé, em direção ao armazém onde havia combinado de encontrar Samuel.
Enquanto isso, Samuel chegou ao local, um antigo galpão de paredes de tijolo desgastadas. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento. Ele entrou devagar, o ar cheirando a poeira e ferrugem. Procurou um lugar seguro para se esconder, encontrando um pequeno escritório no fundo, com janelas cobertas por tábuas e uma porta que trancou com um pedaço de madeira. Tirou o dispositivo do bolso e conectou a um velho computador que encontrou no canto. A tela piscou antes de acender e ele começou a enviar os arquivos para um servidor secundário de Thomas. O processo era lento, mas essencial. Cada segundo parecia eterno. O som de passos apressados cortou o silêncio do galpão. Samuel congelou, o olhar fixo na porta. Alguém estava ali. O coração dele acelerou, a respiração ficou rasa. Pegou um pedaço de metal que encontrou próximo, pronto para se defender. A porta rangeu e uma figura familiar entrou. Era Amélia. Os ombros de Samuel relaxaram por um breve instante, mas logo se retesaram novamente ao perceber que ela não estava sozinha. 2 homens armados a seguiam de perto, apontando armas para ambos. "Parados! Não façam nenhum movimento", ordenou um dos homens, com a voz firme. Amélia olhou para Samuel, transmitindo com o olhar que tinha um plano. Lentamente, levantou as mãos. "Eu trouxe o que vocês queriam", disse, com uma calma calculada. O homem se aproximou, tirando o dispositivo das mãos de Samuel. Sorriu com arrogância. "Achou mesmo que poderia nos enganar? Agora tudo isso vai sumir, assim como vocês." Samuel cerrou os punhos, mas Amélia deu um passo à frente, chamando a atenção do homem. "Você está esquecendo de uma coisa", disse com um tom mais baixo. "Ah, é? O que seria?", zombou ele. Ela apontou com o queixo para o canto da sala. "Thomas está ouvindo tudo. Ele já preparou um servidor alternativo para receber as provas. Mesmo que você destrua o dispositivo, não vai adiantar. Tudo já foi enviado." A expressão do homem mudou rapidamente, a confiança dando lugar à surpresa e raiva. Ele olhou para os comparsas, mas hesitou. Nesse instante, Samuel aproveitou a distração para agarrar o pedaço de metal e acertar o braço do homem mais próximo. O impacto fez a arma cair. Amélia, rápida, empurrou o outro, fazendo-o tropeçar. A confusão durou segundos. Samuel conseguiu recuperar o dispositivo enquanto Amélia empurrava a porta, derrubando uma pilha de caixas velhas para bloquear a entrada. Os dois saíram correndo pelo lado oposto do galpão, saindo para a rua deserta. Lá fora, o vento frio e a chuva leve os envolveram, mas não havia tempo para alívio. Correram até o carro que Samuel havia deixado escondido entre as árvores próximas. Ele ligou o motor com mãos trêmulas e Amélia entrou rapidamente. O carro arrancou em alta velocidade, deixando o galpão para trás. Dentro do carro, os dois trocaram um olhar breve. A adrenalina ainda percorria suas veias, mas havia também uma centelha de vitória. Samuel apertou a mão de Amélia por um instante. "Você é incrível", disse com a voz carregada de gratidão. Ela sorriu, ainda ofegante. "A gente só começou." E assim, com o motor rugindo e a estrada molhada se estendendo à frente, eles desapareceram na escuridão, prontos para a etapa final daquele jogo perigoso. O carro avançava pela estrada deserta, os faróis cortando a escuridão, enquanto a chuva leve ainda caía, deixando rastros prateados no para-brisa. Samuel mantinha as mãos firmes no volante, os olhos atentos à estrada à frente. Ao lado dele, Amélia permanecia em silêncio, observando a paisagem passar rapidamente, como se o mundo inteiro estivesse tentando recuperar o tempo perdido. O coração dela ainda batia acelerado, mas agora havia um alívio sutil por trás da adrenalina. "Estamos quase lá", murmurou Samuel, desviando para uma estrada secundária que levava a uma fazenda abandonada. Era o local seguro que Thomas havia mencionado no dia anterior, um ponto fora do radar onde poderiam se esconder e reorganizar os próximos passos. Chegaram ao portão enferrujado e Samuel desceu para abri-lo,
os olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Quando o carro finalmente entrou no terreno lamacento, eles respiraram fundo. A fazenda era silenciosa, cercada por árvores altas e um celeiro antigo que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Dentro do celeiro, eles encontraram um espaço seco o suficiente para descansar e planejar. Samuel sentou-se sobre um fardo de palha, a cabeça apoiada nas mãos. Amélia aproximou-se dele, colocando a mão suavemente sobre o ombro. "Você está bem?" Ele ergueu o rosto, os olhos ainda marcados pela exaustão. "Estou, mas só porque você esteve ao meu lado." Ela sorriu com doçura. "Fiz o que qualquer um faria por alguém que não merecia ser silenciado." Samuel respirou fundo, tirando o dispositivo do bolso. "As provas estão seguras. O servidor alternativo de Thomas recebeu tudo. Agora é questão de tempo até a verdade vir à tona. Meu pai e seus aliados não poderão mais esconder o que fizeram." Amélia sentou-se ao lado dele. "E você? Vai voltar para enfrentar tudo isso de frente?" "Sim. Vou limpar meu nome e mostrar ao mundo quem realmente sou. Não sou como meu pai, e agora tenho uma chance de provar isso." Samuel olhou para ela com um misto de gratidão e ternura. "Mas não pretendo fazer isso sozinho." O silêncio entre eles foi quebrado por um som inesperado. O toque do celular de Amélia. Ela atendeu, reconhecendo a voz tensa de Tomás do outro lado. "Eles estão recuando", disse ele, a voz cheia de alívio. "As provas já circulam." A mídia independente começou a divulgar, e as autoridades não poderão ignorar por muito mais tempo. "Vocês fizeram isso." Amélia sentiu uma onda de alívio percorrer o corpo. "Obrigada, Tomás. Cuide-se." Desligou o telefone e voltou-se para Samuel. "Agora é oficial. Você venceu." Ele esboçou um sorriso cansado, mas genuíno. "Não eu. Nós vencemos." As primeiras luzes da manhã começaram a surgir no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de laranja e dourado. Amélia se levantou e caminhou até a porta do celeiro, observando o nascer do sol. O momento parecia carregado de significado, como se marcasse o fim de um capítulo sombrio e o início de algo novo. Samuel aproximou-se dela, os passos lentos e seguros. "Amélia", disse, a voz baixa e cheia de emoção, "você não só salvou minha vida naquela enchente, você me mostrou o que significa ter coragem, mesmo quando tudo parece perdido." Ela virou-se para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "E você me mostrou que, mesmo quando o mundo desaba, ainda podemos encontrar um propósito, uma razão para seguir em frente." Samuel pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que, com você, estou pronto para enfrentar qualquer coisa." Amélia assentiu, sorrindo. "Também não sei o que vai acontecer, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que o futuro não me assusta mais." O sol se ergueu completamente, iluminando o campo e banhando o celeiro em uma luz dourada. Era como se a natureza estivesse celebrando a vitória silenciosa de dois estranhos que juntos haviam desafiado a sombra de um império. Samuel e Amélia saíram do celeiro, caminhando lado a lado pela trilha que levava de volta à estrada. Lá, um carro esperava, um presente de Tomás, que havia deixado o veículo preparado para que eles pudessem partir com segurança. Antes de entrar no carro, Samuel voltou-se para o campo vazio e respirou fundo. "Nunca imaginei que a enchente me traria até aqui, mas hoje sei que cada passo valeu a pena." Amélia sorriu, segurando a mão dele. "E cada passo que dermos daqui para frente será nosso. Um novo começo." Sem mais palavras, entraram no carro e partiram, deixando para trás os escombros de um passado cheio de mentiras e abraçando juntos um futuro cheio de possibilidades. Às vezes, o destino se disfarça de tempestade, para nos levar a um lugar onde nunca ousaríamos chegar sozinhos. Entre fugas e reencontros, o que parecia o fim se torna um convite para recomeçar. E só quando temos coragem de enfrentar nossos medos é que descobrimos a força de reconstruir a vida com alguém ao nosso lado.
quando a coragem abre portas e a vida nos leva a lugares inesperados, descobrimos que o verdadeiro recomeço nasce do encontro com o outro. Inscreva-se no canal e venha se emocionar com mais histórias que tocam o coração e nos lembram da força que existe em cada escolha.